Você participar de uma escola SESI BRF, onde conheci o Juvenal e outras pessoas com deficiência. Então, nós fomos convidados para uma conferência regional da pessoa com deficiência. Vocês aqui em Marau não têm associação da pessoa com deficiência. Por que não formar? Ali, então, a gente começou um trabalho e aí fomos desenvolvendo com várias reuniões nessa escola SESI onde que nós participava, né? Porque nós ainda não tinha sede, não tinha espaço, então ali onde nós fazíamos as primeiras reuniões para começar a montar a nossa AMPD. Existem tantas leis para as pessoas com deficiência que diminuiria nossas barreiras, nossas dificuldades do dia a dia. Mas por que não cumprem? Então, a nossa associação, principalmente com esse foco na garantia do direito das pessoas com deficiência. Quando o Danilo me convidou e eu decidi, bom, vamos encarar, só que nós não conhecíamos nada, não tinha experiência nenhuma, porque nós sabemos o quanto essa associação é importante, o que ela já fez por muita gente e o que ela pode fazer ainda. Não encontrávamos um local com acessibilidade. Se tu encontrava uma sala que tu tinha acessibilidade, o banheiro não tinha como um cadeirante usar. Então, a preocupação foi essa. Vamos fundar a associação? Vamos. Mas essa associação vai acolher todas as pessoas com deficiência, não importa qual seja a deficiência. Porque o que é importante nesse cadastramento que o Danilo mencionou? Que é desde lá de 2012 que a gente insiste. Porque daqui a pouco você pega, Marau tem 500 pessoas com deficiência, tem 1.000 pessoas com deficiência, é apenas um número. Nós queremos esse cadastramento, esse mapeamento, porque nós queremos saber quem é a pessoa por trás daquele número. Para saber o que ela precisa. Para daí você pensar numa política pública que atenda aquela pessoa. Decidimos ir lutar por todas as pessoas com deficiência para que elas não sejam mais apenas um número. E a gente possa saber quantas são, quem são, onde estão e aquilo que pode ser feito por todas elas. Sim, o meu filho... Ele teve o diagnóstico aos 3 anos. Para hoje está um pouco tardio, mas vamos considerar ali a época 2015. Ainda o autismo ainda não era pauta. Os profissionais da saúde ainda não tinham muito conhecimento. Então, o diagnóstico de um e do outro foi muito diferente. O menino... Eu achava que cada criança tinha o seu tempo. E acreditava que ele ia desenvolver no tempo dele. A menina foi o oposto. Quando ela nasceu, eu já botei a lupa nela, né? A lupinha ali. E analisava cada desenvolvimento dela, cada mês, para ver se estava no padrão. E eu notei desde muito cedo que não. Mas como o autismo ele é diferente em meninos e meninas, ela teve o diagnóstico mais tardio que ele, quase aos 6 anos. A plasticidade cerebral da criança, ela aprende muito mais rápido quando ela é menorzinha. A criança ela nasce com milhões de neurônios. E aos pouquinhos eles vão se desligando. Aqueles que não são utilizados, eles vão se desligando. Então, ali aos 7 anos, na poda neural, as habilidades que não foram desenvolvidas, dificilmente elas vão evoluir. Quando ela era bebê, assim, não era possível identificar muitos sinais, né? Mas a partir de 1 ano de idade começou a aparecer alguns sinais, né? E eu fui identificando nela. E a partir disso, né, eu pude procurar ajuda de outros profissionais, né, para ter um diagnóstico. Eu identifiquei mais ou menos com 1 ano, né, ela tinha 1 aninho, mas o diagnóstico dela só veio ser fechado com 2 anos e meio, né? Porque tem um tempo aí que muitos profissionais não querem fechar o diagnóstico por ser muito cedo, né? Só que acaba que é um erro, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, para aproveitar essas janelas, né, de desenvolvimento. Então, para a gente conseguir fazer uma estimulação precoce adequada, quanto mais cedo, melhor, né? E muitos profissionais acabam falhando nisso, né, nessa identificação precoce. E eu decidi
ficar em casa com ele, porque tem as terapias. O meu filho, ele faz fono, psico, ecoterapia e o AE na APAE. Então, ele tem essa rotina pela manhã e ele é uma criança incluída. Isso quer dizer que ele vai na APAE apenas para o atendimento de saúde. A escola dele é a escola regular. A escola, ela respeita a tolerância do tempo da criança. Por exemplo, o autista, ele pode se sentir desconfortável com muita gente, com barulho. Então, o meu filho, ele pode entrar um pouquinho mais tarde, a escola abre a 1h, eu levo ele 1h05. Aí, esse ano, por exemplo, ele foi para o 6º ano. Ele teve muita dificuldade em se adaptar ao novo estilo do 6º ano, que são 10 professores. E então a gente reduziu o tempo dele. É complicado para você conseguir manter uma rotina de trabalho, sendo que tem as terapias de manhã e à tarde na escola chega 1h05, sai às 3h, agora ele já está conseguindo ficar até às 4h. Quer falar um pouquinho também? Sim, eu acredito que para os professores também seja algo novo, bem desafiante, né? Porque para eles é também algo que eles precisam estudar mais, né? E saber como que eles vão adaptar aquela atividade para aquela criança, né? E nem todas as crianças necessitam necessariamente de grandes adaptações, né? Às vezes é uma coisinha, algo muito simples que vai fazer a diferença para aquela criança no aprendizado, né? Mas, assim, incluir, né, é algo difícil, né? Porque é um conceito um pouco abstrato, né? Também, se a gente pensar como que nós vamos incluir, mas respeitando as diferenças, mas como que eu não, né? Muitos professores pensam assim, mas eu vou estar discriminando, né, essa criança. Não, você vai estar incluindo se você aceitar e fizer as adaptações que aquela criança necessita, né? Então, nos primeiros anos eu fiquei mais voltada para ela mesma, assim, eu sabia da importância da neuroplasticidade. Então é uma corrida contra o tempo, né? A gente fica querendo estimular em casa, né? Eu como profissional, então eu pude perceber assim que as estimulações em casa dão resultado, né? E é no dia a dia que os ensinamentos e os avanços, a independência vai acontecendo. A vivência. Né? Isso. E aí, nos primeiros ali 4 anos, eu fiquei mais voltada a ela, assim, estudando muito, né? Cada, né, tempinho que eu tinha, eu corria estudar para saber como ajudar ela, como que eu poderia também fazer formas diferentes, né, de aprendizado dela, enfim, e ajudou bastante, né?